Eu tive ausente algumas reuniões devido ao fato de estar em Belo Horizonte, que todo mundo sabe, eu estava lá trabalhando para o Conselho de Saúde Estadual. E tão logo eu cheguei, eu tive algumas reclamações. Eu tenho que estar... Eu tive algumas reclamações de alguns funcionários, que alguns conselheiros estavam indo nas unidades de saúde e os intimidando. Eu fiquei muito aborrecida com isso, eu particularmente fiquei aborrecida, porque eu tenho o maior respeito do plenário desse conselho, estou aqui representando o trabalhador, eu acho que a gente tem que ir mesmo, inclusive era uma proposta, então logo essa mesa assumiu, de estar vendo aquelas reivindicações, porque quem acompanhou as pré-conferências, a gente pôde ter assim, a fala de cada um, principalmente o pessoal do Tijuca, estou falando que foram eles que reclamaram, mas assim, devido ao estado que está a unidade, né, assim, não está em condições de trabalho, né, assim, eu até numa próxima reunião estarei sugerindo que seja realmente formada uma comissão para que a gente possa estar indo nas unidades básicas e assim, respaldada pela plenária do Conselho, esclarecendo que a gente, assim, que não sei quem é, né, me informar quem é, mas a gente deve primeiro respeitar a plenária do Conselho para poder ter uma atitude dessa e não sair dando carteirada, assim, eu não sei qual foi o objetivo, não estou aqui querendo discutir isso, mas é preciso que a gente ande legal, porque senão depois, na próxima conferência, vai acontecer o que aconteceu nessa, né? As pessoas não querem vir porque os conselheiros não estão falando a mesma língua que a comunidade, que os trabalhadores, eu estou falando isso enquanto trabalhador, estão aqui dois aqui que sabem da dificuldade que a gente tem tido, né? Não vou falar que é esse ou aquele não, mas a gente tem que realmente fazer essa comissão, sabe? Eu vejo essa necessidade. Quem está lá na ponta sabe das necessidades que tem. Claro que lá vai ter gente boa e vai ter gente também que vai deixar furo, né? Mas eu não sei se é esse o nosso papel, né? O nosso papel é de estar ajudando a saúde de São João a se estruturar. E uma das coisas que a gente tem que estar fazendo é isso, porque realmente está precisando. E isso foi uma proposta, inclusive, que nós tiramos. Quem pegar lá as propostas da pré-conferência vai estar vendo. E agora isso, mais do que nunca, né? porque a questão básica tem que estar na frente do médico e saúde. Inclusive vai estar saindo uma resolução da nossa presidenta, resolução não, é portaria mesmo, se ainda não saiu, vai sair, que um dos critérios para a questão financeira vai ser a satisfação do usuário. Isso para a gente vai ser muito legal. Me dá uma parte na sua fala? Claro. Você acabou de falar aí que houve uma reclamação. Várias reclamações. Eu participei de várias visitas aí em algumas unidades de saúde pública. Tá? E estou constrangido por essa fala que você fez, que foram maltratadas algumas pessoas. Então, gostaria que você declinasse o nome dos reclamantes. Não, eu não estou aqui para me falar nome não, sabe, Nereu? Porque eu acho que uma coisa que eu tenho que fazer é preservar. Principalmente porque eu estou aqui representando um trabalhador que ele já é bem reprimido lá na ponta, não só pela sociedade, como pela própria administração. Eu falo isso com muita tranquilidade. Mas o que a gente tem que ver é que quando a gente for fazer esse tipo de ação, independe de onde que seja, a gente tem que ter o respaldo da plenária. É só isso que eu quero estar lembrando aos conselheiros. Porque tem que ter trazendo a plenária primeiro, para a plenária aprovar e essa comissão poder agir com tranquilidade. Não, nesse caso aí, a parte novamente discorda. Eu, como conselheiro, posso visitar qualquer unidade e posso relatar ao conselho. Então, nesse caso, como a senhora acabou de falar que não vai declinar o nome dos representantes, eu estou constrangido e vou levar uma afirmação da senhora ao Ministério Público para que a senhora decline quem fez as reclamações. Porque, como conselheiro, eu estou sendo constrangido aqui porque eu fazia as visitas. Tá? Então, gostaria, o Estado, fizesse o favor aí, se a senhora Heloísa, questionada pelo senhor Nereu que visitou, não quis declinar o nome das reclamantes. Portanto, eu vou ter que levar o seu nome. Eu só estou pedindo a estes conselheiros que eles
Primeiro, passe pela plenária e não use o nome do conselho sem o restante do conselho estar sabendo. Não usei o nome do conselho, usei eu como conselheiro fazendo a visita, inclusive com outros conselheiros acompanhando. Inclusive, esse relatório vai ser colocado ao seu secretário para tomar de providência, e se ele não tomar, vai ao Ministério Público. Nós estamos vendo o seguinte, de acordo com a sua fala, a senhora está querendo intimidar o conselheiro, porque não houve malquerência nenhuma malquerência perante as visitas que foi feita. Então, como a senhora não quer declinar o nome das pessoas, eu vou pedir que a senhora decline ao Ministério Público. Tudo bem. Porque ela só fala que está pedindo trâmite ilegal. É só isso. Porque vocês podem cobrar que eu participe de uma comissão dessa, que eu acho que essa comissão não tem resposta. Eu não vou fazer parte dela. Eu peço a palavra. Desse jeito eu me sinto constrangido também, inclusive de fazer parte do conselho, porque eu, na condição de cidadão, eu tenho muito mais condições de fazer um acompanhamento. Nós fomos visitar, eu fiz parte do grupo, nós fomos visitar porque nós precisamos para conhecer como é que está funcionando as unidades básicas de saúde. E posso garantir para a senhora que em várias delas gerentes ficaram entusiasmadas com o trabalho que nós fizemos. E tem gente querendo que o conselho faça. É isso que eu Agora, quero estar o que acontece é o seguinte, não houve intimidação nenhuma, alguém se explicou mal para a senhora, o que pode ter acontecido é o seguinte, é que em algum lugar a gente encontrou algum furo e essa pessoa achou que foi anotado um furo, que ela pode ficar em má situação. Que não vai acontecer, porque existe um problema, é um problema de gestão, de administração, e nós, quando for feito o relatório, entregue o relatório ao conselho, acompanhado a ele virão as sugestões para solucionar os problemas. Okay. Eu gostaria também de falar que eu estive na inscrição. Está vendo a inscrição aí? Na inscrição, põe meu nome. Não está vendo a inscrição? Ele está inscrito. Tem outro. O que a Heloísa está falando é o pedido de como trabalhador, porque se nós, como conselheiros, eu sou trabalhador e sou conselheiro, então eu defendo a parte do trabalhador e a parte do usuário, que eu também sou. Eu acho assim, como conselheiro, a gente tem que chegar e conversar. Se tem algum problema, traga para o conselho, ou se é uma comissão já deliberada aqui dentro, oficialmente. Porque se eu, como conselheiro de saúde, for para qualquer PSF, para qualquer lugar e sentar, eu sou conselheiro, a pessoa vai ficar desnorteada. Quando é oficial, é diferente. Tem uma comissão, eu acho que é o que a Heloísa está falando. Eu não estou falando que não, de poder pode, mas que não seja uma coisa assim, arbitrária, que chegue ali, eu sou conselheiro, estou querendo ver isso ou aquilo. Eu acho assim, tem que ser uma coisa mais, com base legal. É uma comissão? Está olhando. Agora, a questão da intimidação realmente existe. Quantas vezes a pessoa liga lá, a ambulância, a Mara sabe disso, você sabe com quem você está falando? Não estou te vendo. Então, quer intimidar? Então, já falaram comigo, vou te processar a comissão de socorro. Processe. Eu estou aqui, você está do lado. O processo que dá para mim, dá para você. Então eu acho assim, as pessoas elas têm que participar de comissões, de conselhos, de qualquer coisa, mas de uma forma mais, como eu vou falar, mais calma, não é calma, não é a palavra, não é essa. É sensata. A gente tem que ser sensato, porque a parte da gestão está ruim? Tá. Mas a parte do trabalhador está ruim? Tá. Mas o usuário quer demais. Às vezes ele quer alguma coisa que também não é impossível. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, a gente tem que começar a ver, eu vejo muito assim, eu estou começando como conselheiro, quero aprender. E eu vejo muitas das vezes a parte assim, muito autoritarismo, muita prepotência. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de calma. Sabe, eu acho que não resolve desse jeito. Beleza? Eu acho que é isso que eu acho que... Eu quero dizer o seguinte, com relação ao conselheiro, o trabalho do conselheiro, ele é conselheiro 24 horas por dia. Independente de comissão ou não. Eu, por exemplo, sou muito acionado. E vou lá na unidade básica de saúde, eu não vou esperar uma comissão. Porque muitas vezes a coisa está acontecendo ali, você está... Por exemplo, antes da reunião aqui, houve um problema na UPA.
Tinha um cidadão que estava lá desde o meio-dia, a cor dele era verde, e não orientaram para ele que aquela questão dele ali era PSF, ou a Unidade Básica de Saúde, não era urgência emergência. Ele ficou lá esse tempo todo. Bom, a gente tem que usar primeiramente o bom senso. Não é chegar chutando o pau da barraca que a gente vai resolver os problemas. Pelo contrário, se você cria um tumulto, fica mais difícil a solução desse problema. Todas as unidades de saúde que eu fui até hoje, eu fui recebido, muito bem recebido, por sinal. Agora, existem funcionários e funcionários. Eu fui sindicalista a vida inteira, mas eu sempre defendi o trabalhador. Existem funcionários também que são autoritários e que desrespeitam o usuário. Certo? Existe isso também. Então, eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Porque a sugestão que eu faço é o seguinte: autoritarismo não é bom para nenhuma das partes. Se existe gerente autoritário, ou se existe conselheiro autoritário, vai ser um conflito que não vai chegar a nenhum lugar, não vai ter solução. Entendeu? Então eu já estou no Conselho de Saúde há bastante tempo. Né? Graças a Deus, sou reconhecido sem dar carteira. Aliás, eu nem carteira, eu nunca tive carteira de conselheiro. Nunca tive. Mas sempre fui reconhecido nas unidades básicas de saúde, no PSF, em qualquer ponto de atendimento ao usuário. Então o que eu quero sugerir é o seguinte: nós temos que ser firmes sim na nossa atuação. A gente não pode compactuar com o que estiver errado. Mas a gente tem que evitar o atrito. Esse negócio de qualquer coisa, chamar a polícia, boletim de ocorrência, não vai a lugar nenhum. Esse negócio de recorrer à justiça também não vai a lugar nenhum. Eu estou com o caso de um rapaz que precisa de uma cirurgia de urgência. Foi para a justiça, o juiz simplesmente negou a liminar sem justificar a negativa. Eu vou citar o nome do juiz, doutor Pavanelli. É um absurdo, o rapaz está para morrer, tem os laudos dos médicos todinhos ali, dizendo que ele precisa de fazer a cirurgia com urgência, e o juiz simplesmente negou a liminar. Você entendeu? Então, acho que a questão tem que ser bom senso, vamos resolver na negociação. Agora, se não der negociação, nós vamos para os caminhos legais, mas já sabendo que realmente tem casos que realmente nem a justiça vai resolver. Como eu acabei de citar o exemplo aí. Tá? Fui no Ministério Público, mas a ação já estava correndo na primeira vara, já houve uma decisão, então agora cabe o recurso. Não sei quando é que vai sair esse recurso. Talvez o rapaz já deve ficar até morto quando sair a autorização. Então, eu acho que, primeiramente, vamos tentar resolver as questões usando o bom senso. Essa é que é a minha posição. Claro. Até foi bem falado aqui pelo Carlos. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho realmente de serenidade nessa hora. Se a gente começar como conselho, dividir entre a gente, nós vamos ficar mais frágeis, né? E ao mesmo tempo a nossa atuação vai ficar comprometida. Então, se há uma disposição, se há a necessidade, já que a gente sabe que há, de uma visita às unidades, eu concordo sim. Agora, vamos formar oficialmente a comissão do conselho, vamos lá pedir representantes e vamos lá para fazer o que tem que ser feito. Aí sim, nós temos esse diagnóstico, tudo, a gente tem como até chamar o secretário e falar: secretário, aqui ó, a situação é essa, vamos negociar aí, vamos resolver esse problema, aí tem como chamar e colocar. Agora, se a gente começar entre a gente, eu peço o Nereu releve. Não. Entendeu? Pra gente, não. O assunto não é isso. Deixa eu continuar falando, só um instantinho. Estou pedindo em nome de conselho, entendeu? Por quê? Porque eu acho que não vai levar a nada. E outro detalhe também, vai mostrar a fragilidade nossa do conselho. Se a gente não se entende como conselho, como que a gente vai buscar? Como que a gente vai se impor? Como que a gente vai pressionar ou conseguir alguma coisa junto à administração pública municipal? A única coisa, assim, até te respondendo antes de passar para o Maria do Carmo, a única coisa que eu estou querendo dizer, eu não estou falando nem de quem vem falar comigo está certo ou errado, se é verdade ou mentira. O que eu disse é que eu soube que tem conselheiros visitando unidade e isso intimida os funcionários.
Só que eu perguntei se essa comissão foi tirada no conselho. Não foi, não tem respaldo essa comissão aqui na plenária. O que eu estou sugerindo é que passe pela plenária e que se forme a comissão, porque isso é projeto, é proposta, aliás, de pré-conferência ainda, gente. Eu tenho isso tudo registrado quando nós fizemos pré-conferência, que fosse criada uma comissão nesse conselho para visitar as unidades, principalmente no Tijuco. Eu tenho isso muito bem. Quem foi lá naquela reunião do Tijuco, acho que o Toninho estava. Sabe, a Meirice, a queixa dos funcionários com relação à estrutura, com relação à unidade que não tinha condição. E quem foi lá, que abre aquela porta, a primeira coisa que vem é aquele cheirão de mofo. Entendeu? É aquele cheirão de mofo. Quer dizer, eu acho que tem que ser formada essa comissão, sim. Mas eu acho que ela tem que ter o respaldo da plenária, como outra qualquer comissão. Cardoso, você está certo. Quando o conselheiro... Só um minutinho. Não pode esperar essa comissão. Quando ele é acionado, tem um problema... Acionado é diferente. Está acontecendo um problema na UPA. Mas nós vamos formar uma comissão para fazer um relato há quantas anos. Nós já fizemos isso antes no conselho. Há quantas anos? No meu tempo foi feito um diagnóstico. Então, mas foi tirado uma comissão, Sueli. É isso que eu estou dizendo. Todos os conselheiros participaram. Tinha um formulário para preencher. Isso, nós tiramos. Inclusive, fizemos um questionário, entendeu? Para ver se estava dentro. É só essa sugestão. Maria do Carmo. Primeiro eu vou esperar o povo terminar as conversas paralelas, para depois eu falar, porque eu não consigo falar quando tem outra pessoa falando. Bom, eu fiz parte de uma visita na UPA, que eu fui acionada por um paciente lá, tá? Eu não sei se vocês conhecem, inclusive o meu, que nesse conselho aqui está uma bagunça. Vou explicar por que a bagunça. Foi recolhido os crachá e as carteirinhas para fazer outra, tem mais de mês e até hoje não devolveu. Não sei se você conhece, enquanto presidente do conselho, vice-presidente, o crachá e o que está escrito atrás do crachá. Tá? E o conselheiro, ele é conselheiro 24 horas. Talvez você não foi ainda acionada, por isso que você defende o trabalhador, e está no seu direito, porque você está aqui, inclusive, eleito como vice-presidente pelo trabalhador. Tá? Mas tem muito trabalhador aí que está fazendo uso usuário de palhaço. Tá? Ele não deveria nem estar trabalhando no lugar que está. Eu já fui acionada, inclusive quando eu fui acionado, eu acionei mais 2 ou 3 conselheiros, porque o conselheiro ele não pode trabalhar sozinho. Eu não sou conselheira só nesse conselho, não. Inclusive com curso de capacitação em outros conselhos. E até de segurança pública. E o conselheiro de segurança pública, ele faz o curso de segurança pública para trabalhar fiscalizando os locais que têm verba pública. Ou seja, Santa Casa, hospital e tudo no local do SUS. Tá? Então, o conselheiro, quando ele é acionado, ele pode ir sim. E se tiver um problema, ele pode ir, ele só não pode sozinho. Porque um tem que ser testemunha do outro. E se aquele caso, no momento, o conselheiro não conseguir solucionar, se ele não saiu de comissão, ele está lá com o outro, não conseguir, ele tem sim que chamar a polícia e fazer BO. Porque o fato que vai relatar aquilo que está acontecendo é o BO, que é a prova para futuras providências no judiciário. E eu, se eu for acionado, eu vou sim, vou acionar a conselheira e vou chamar a polícia sim. E aquele que está contra mim ou que acha que eu estou errado pode tomar providência contra mim, que eu não tenho medo nenhum de providência quando eu estou agindo certo. Porque eu sei o que eu estou falando, que eu tenho curso e fiz curso para isso. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, Heloísa. Por exemplo, às vezes você não está tão ciente do que está acontecendo, porque me parece que você ausentou do município, ficou quase um mês em Belo Horizonte. Inclusive, eu tomei conhecimento, porque eu fui delegada da conferência estadual, cheguei lá, deparei com o seu nome primeiro no livro da conferência. E nem o conselho tomou conhecimento, porque você não avisou aqui não, né? Não teve ofício seu aqui, porque eu estive em reunião e você não estava presente. Talvez seja isso, por isso que você não sabe do que está acontecendo aqui. E vou explicar também o motivo por que surgiu essa comissão. O Dario tem conhecimento por isso. Gente, lá no núcleo odontológico, tinha um rapaz, que eu não sei, o Borja, que sabe explicar a história dele direitinho, conforme surgiu. Ele precisava de fazer um tratamento, sei o que lá, urgente, porque ele estava com um internamento. Chegou lá no núcleo, o médico fulano de tal lá, doutor Marcelo, dentista,
Ele tinha que estar atendendo 8 pessoas, ele atendeu 7 e desapareceu. Aí o cara procurou o Góes foi lá para solucionar o problema, procurou o gerente. Chegou lá, o gerente falou que ele é acostumado a fazer isso, ele agride os outros lá, inclusive colega de trabalho. Por esse motivo, que saiu o seu aí, o Nereu e o outro, foi lá para poder tomar conhecimento da denúncia que a própria gerente fez contra ele e os colegas de trabalho. E através disso, eles aproveitaram e fizeram outras visitas. Inclusive esse médico, doutor Marcelo, ele é amigo do Dario, o Dario sabe disso. Porque o Góes falou que ele nem ouve o outro lado, ele ouve o usuário aqui no conselho. Ele veio aqui fora do horário, 5 horas, implorou para ser ouvido. Inclusive eu vim aqui para fazer um outro serviço, ele junto com o Dario, nós ouvimos ele pediu que queria falar, até pelo amor de Deus, levou a reunião lá para o bar do seu Agostinho lá, ficou até 8, 9 horas da noite lá, chorando pelo problema que deu, entendeu? Então, por esse motivo que aconteceu no núcleo odontológico, que já tinha outras reclamações e teve outras visitas. Agora, na UPA eu fiz parte sim, e se tiver alguém contra a participação minha na UPA, que representa contra mim. Mas representa com a corda bem amarrada na cintura. Porque se representar de qualquer forma, eu rebento a corda. Tá? Porque eu fui acionada na UPA, acionei o seu Aí, o Nereu e a Lírio. Chegou lá, nós fizemos entrevista na pessoa que me acionou. E mais, parece que foi 9 pessoas que nós fizemos entrevista, pegamos nome e endereço, para a hora que representar, ter os testemunhos deles. Foi feito coisa bem feita. Não sou melhor do que ninguém, mas eu acho, tá? E se alguém duvidar, posso mostrar. Eu tenho vários cursos de capacitação. E aqui no meu primeiro conselho, não. Eu faço parte. Fiz do Conselho de Segurança Pública, fiz curso de extensão universitária 1 ano. Conselho da cidade, participei do plano diretor, da comissão do plano diretor. Tenho um curso no Conselho da cidade. Já fiz vários cursos no Conselho de Saúde e fui agora também nomeada para ser conselheira do Conselho da Mulher. Então eu tenho curso de capacitação e conheço o que eu estou fazendo. Então o conselheiro, ele é conselheiro 24 horas, se ele for acionado, ele pode ir. Se tiver alguma irregularidade, ele chama a polícia, ele faz BO, ele toma providência. Agora, o funcionário que presta serviço no local público, ele tem que estar ciente que ele está ali, ele está recebendo verba pública. E o usuário está ali, ele paga o plano antes de receber o plano, antes de usar o plano. Então, se eu represento o usuário, eu acho que eu represento o usuário muito bem. Porque se um usuário me acionar, ou se ele me reclamar, eu ensino as formas legais todinha de tomar providência contra o funcionário que estiver ali. Agora, eu concordo com esse negócio, sim, que você falou da comissão. Só que, se legalizar, passar aqui pelo conselho, o que vai acontecer? Ninguém não vai pegar nada no exposto. Porque você sabe, você também é funcionária pública, você sabe disso. O funcionário público, ele escolhe horário para trabalhar, você nunca sabe qual que é o horário dele, nem todo mundo não. Mas tem gente aqui que é funcionário público, eu já fui na parte da tarde no serviço dele procurar ele, não encontrei. E está aqui dentro do conselho agora. Já fui na parte da manhã, não encontrei, ainda perguntei lá qual que é o horário que eu trabalho dele aqui. Porque ele é funcionário público, ele tem que prestar serviço todos os dias, ele não veio de manhã, ele não veio de tarde, qual que é o horário, onde que ele está? Ah, ele não tem hora para chegar aqui. Que vocês aí que trabalham honesto, me desculpem, mas tem funcionário público, malandro tem funcionário público que pega a verba do Estado, pega a verba do município para viajar e ganha dos dois lados. Agora, quem está certo? O conselheiro que representa o usuário ou o funcionário público que trabalha na bandidagem? Tá? Só isso que eu quero falar. Porque quando a gente sai voluntariamente para fazer o serviço, acha um monte de gente para criticar. E você, Heloísa, enquanto presidente do conselho, vice-presidente, você, enquanto vice-presidente do conselho, enquanto conselheira, não pode trazer fofoca para o conselho. Quando você trazer uma denúncia para o conselho, você assina embaixo, ou então traz o nome de quem te denunciou. Aqui não é lugar de fofoca, não. Aqui é lugar de resolver problemas. E problemas tem que colocar o nome das pessoas. Você concorda comigo? Quando alguém te falar, você manda fazer a denúncia e põe embaixo. Não traz fofoca pra cá, não. É muito feio. Ó, nós estamos aqui deu de 7 horas da noite, tá? E agora deve ser quase 10 horas. Todo mundo cansado, todo mundo trabalhou, todo mundo cansado. Então nós estamos aqui para resolver problema. Fofoca, não. Quando você trazer denúncia para cá, traz o nome do denunciante. Porque isso que você está fazendo aí é fofoca. E fofoca não se faz em conselho, não. Não é fofoca. Você está falando que várias pessoas te denunciou e não quer dar o nome delas. Então é fofoca. Porque se você tem o nome das pessoas que essa denunciou, dá um nome para não ser fofoca.
Não traz... Algumas reuniões devido ao fato de estar em Belo Horizonte, que todo mundo sabe, eu estava lá trabalhando para o Conselho de Saúde Estadual. E tão logo eu cheguei, eu tive algumas reclamações. Eu tenho que estar... Eu tive algumas reclamações de alguns funcionários que alguns conselheiros estavam indo nas unidades de saúde e os intimidando. Eu fiquei muito aborrecida com isso, eu particularmente fiquei aborrecida, porque eu tenho o maior respeito do plenário desse conselho, estou aqui representando o trabalhador, eu acho que a gente tem que ir mesmo, inclusive era uma proposta, então logo essa mesa assumiu de estar vendo aquelas reivindicações, porque quem acompanhou as pré-conferências, a gente pôde ter assim, a fala de cada um, principalmente o pessoal do Tijuca, estou falando que foram eles que reclamaram, mas assim, devido ao estado que está a unidade, né, assim, não está em condições de trabalho, né, assim, eu até numa próxima reunião estarei sugerindo que seja realmente formada uma comissão para que a gente possa estar indo nas unidades básicas e assim, respaldada pela plenária do Conselho, esclarecendo que a gente, assim, não sei quem é, né, me informar quem é, mas a gente deve primeiro respeitar a plenária do Conselho para poder ter uma atitude dessa e não sair dando carteirada, assim, eu não sei qual foi o objetivo, não estou aqui querendo discutir isso, mas é preciso que a gente ande legal, porque senão depois, na próxima conferência, vai acontecer o que aconteceu nessa, né? As pessoas não querem vir porque os conselheiros não estão falando a mesma língua que a comunidade, que os trabalhadores, eu estou falando isso enquanto trabalhador, estão aqui dois aqui que sabem da dificuldade que a gente tem tido, né? Não vou falar que é esse ou aquele não, mas a gente tem que realmente fazer essa comissão, sabe? Eu vejo essa necessidade. Quem está lá na ponta sabe das necessidades que tem. Claro que lá vai ter gente boa e vai ter gente também que vai deixar furo, né? Mas eu não sei se é esse o nosso papel, né? Nosso papel é de estar ajudando a saúde de São João a se estruturar. E uma das coisas que a gente tem que estar fazendo é isso, porque realmente está precisando. Que isso foi uma proposta, inclusive, que nós tiramos. Quem pegar lá as propostas da pré-conferência vai estar vendo. E agora isso, mais do que nunca, né? porque a atenção básica tem que estar na frente mesmo, com essa luta, inclusive né? vai estar saindo uma resolução da nossa presidenta, resolução não, é portaria mesmo, se ainda não saiu, vai sair, que um dos critérios para a questão financeira vai ser a satisfação do usuário. Isso para a gente vai ser muito legal. Estou bem me dá uma parte na sua fala? Claro. Você acabou de falar aí que houve uma reclamação. Várias reclamações. Eu participei de várias visitas aí em algumas unidades de saúde pública. Tá? E estou com